Assembleia de Deus, a harmonia. Queridos, nós vamos agora meditar um pouco na palavra. Eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo 34. Salmo de número 34, nós iremos ler a partir do versículo de número 11. E leremos até o verso 18. Salmo 34, do 11 ao 18. Na nossa tradução diz assim: Filhos, vinde e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Guarda a tua língua do mal e teus lábios não falem falsamente. Aparta-te do mal e pratica o bem, busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Os olhos do Senhor contemplam os justos, e seus ouvidos estão abertos, atentos ao seu clamor por socorro. A face do Senhor está contra os que praticam o mal, para da terra apagar qualquer lembrança deles. Suplicam os justos e o Senhor os ouve e os livra de todas as aflições. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Ó Deus, a Tua palavra nos ajuda em todos os aspectos do existir. Te damos graças porque ela nos ilumina e nos faz tomar as decisões de modo coerente e acertado. Ajuda-nos nesta noite e, mais uma vez, revela-te para que possamos aqui receber as orientações dos céus, a fim de caminharmos neste mundo tenebroso, com segurança, com firmeza, sabendo que o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Podem tomar assentos. Meus queridos, este salmo, a partir do verso 11, ele foi quase que totalmente falado pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 3, a partir do verso 10, ele foi buscar exatamente essa passagem das Escrituras e ele fez a recomendação que desejava à igreja, citando este salmo, por uma razão muito lógica, porque, afinal de contas, quem não quer viver feliz, né? A felicidade é uma busca constante das pessoas que têm o mínimo de saúde, buscam a felicidade. E aqui ele estava recomendando. Interessante é que depois que ele faz a pergunta, quem é que quer, quem está dentro
desta busca da felicidade, aí ele começa a ensinar como a gente conquistá-la, a partir do verso 13. Então, qual o estilo de vida que nós devemos adotar para a gente, como busca assertiva da nossa felicidade? E aí a primeira coisa que ele fala aqui, no versículo 13, é: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem falsamente. Vejamos que Tiago já deixou claro que uma coisa difícil é controlar a nossa língua, né? A gente muitas vezes fala muito, faz pouco, e às vezes fala apenas o que ouviu, sem nenhuma análise mais profunda, e quando menos a gente espera, a gente já tem incendiado muitas vezes a vida de pessoas das formas mais injustas, porque à medida que as pessoas vão se comunicando e trazendo determinadas informações, eles também vão distorcendo, porque cada um faz a sua própria leitura, compreende com as emoções do momento, e cada um carrega uma forma de ver, um olhar, um ângulo, uma visão, e adiciona muitas vezes as percepções que nada tem a ver com a realidade, mas são os seus próprios traumas, as suas próprias frustrações, as suas invejas, e começam a injetar tudo isto na comunicação, e lá na frente, às vezes as histórias nada têm a ver, e se a gente não tomar cuidado, a gente também vai entrando de forma que vai incendiando muitas vidas com palavras falsas, maldosas, filtradas por peneiras que são injustas, e assim a gente fere as pessoas, machuca os irmãos e traz confusão para a comunidade. Com base em tudo isto, cabe a cada um de nós atentar para uma recomendação como esta, que está repetida na Bíblia. Se você ler 1 de Pedro 3:10, você vai ler exatamente o que a gente acabou de ler no Salmo 34, a partir do verso 11. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal e pratica o bem, busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Veja que a paz é uma busca, é uma conquista. Para a gente viver pacificamente neste mundo turbulento, nós temos que ter um lugar para nos abrigar. Se Cristo não for o nosso abrigo, ninguém gozará paz neste mundo. Ninguém. Somente quando Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é que nós encontraremos paz. Porque fora dele não há paz. A paz que o mundo dá não corresponde às expectativas do nosso coração. Ela é uma paz carregada de enganos, ela é uma paz movediça, ela não é uma paz sustentável, duradoura, não. Ela passa rapidamente. Quando os homens dizem, há
paz e segurança, sobrevém repentina destruição. É isto que a Bíblia diz. Então, quem é a nossa paz? Se é Jesus, nós iremos desfrutar paz, conquistá-la, à medida que a gente fizer a nossa parte. Porque é preciso que a gente faça o que está dito aqui. Empenha-te por conquistá-la. E aí vem o verso 15, que eu gostaria de refletir um pouquinho mais profundamente, no 15 e o 16, porque diz assim: os olhos do Senhor contemplam os justos, e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. Ele está dizendo aqui: os justos também enfrentam adversidades. Os justos terão momentos de aflições neste mundo. Os justos chegarão momentos em suas vidas em que eles clamarão, elevarão os olhos para os montes e gritarão: de onde me virá o socorro? Mas ele não para por aí. Se ele parasse por aqui, seria uma tragédia, um desapontamento. Mas quando eles clamam por socorro, eles encontram. A Bíblia diz na continuidade: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É o dominador de todas as coisas, que está agora pronto para nos ouvir, capaz de nos atender, poderoso para nos dar abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos, capaz de nos abençoar de tal sorte que não se pode enumerar as suas bênçãos. E ele aqui neste salmo está dizendo: olha lá, os olhos do Senhor contemplam os justos, acompanham-nos, olha para ele, para os justos demoradamente. Contemplar é descansar o olhar, é olhar sem pressa, é olhar com calma, é olhar identificando os detalhes, é olhar conhecendo com profundidade, é uma contemplação. Olha, Deus contemplando os justos. Aí eu pergunto: se esta é a realidade, a verdade, Deus contemplou você hoje? Você tem noção do que significa os olhos do Senhor te contemplando, te acompanhando, te protegendo, olhando e dando ordem a anjos, porque Ele é o Senhor dos exércitos, e Ele dando ordem a anjos a teu respeito, e eles te livrando para que você não tropece, para que você não caia, para que você não fraqueje, para que você não seja desmoronado. O diabo estava procurando cirandar, ele queria fazer uma ciranda com os apóstolos, com Pedro. Ele queria zombar deles, enganá-los, derribá-los,
escarnecer deles. E Jesus disse: olha, o diabo, eu vi ele caindo como um raio e procurando, pediu para cirandar com vocês, mas eu intercedi. Olha quem entra para impedir que o diabo venha cirandar com a gente. É este que está olhando para a gente demoradamente, contemplando os detalhes da nossa vida, da nossa caminhada, e ele está dizendo aqui: os olhos do Senhor que são como chamas de fogo, da presença de quem ninguém se esconde, da presença de quem não cai uma folha de todas as florestas da terra sem que ele veja, sem que ele perceba. Ninguém lança uma armadilha para um pardal sem que ele esteja também acompanhando. Ninguém pega uma ave e vende sem que ele esteja vendo. Este Deus poderoso está dizendo que olha demoradamente para os justos. E quem são os justos? Nesse mundo que jaz no maligno, são aqueles que creram em Jesus e foram justificados mediante o sacrifício de Cristo, e tiveram os seus pecados perdoados. Esses são os justos. Quantos aqui, nesta condição agora, estão como justos, mediante a confissão a Jesus? Então Deus está te acompanhando delicadamente. E Ele está dizendo que não está aqui prometendo que você não vai ter alguns apertos na vida. Ele não está aqui dizendo: uma vez que você creu em mim, você não vai ter mais amarguras, você não vai ter mais sofrimentos, você não vai mais chorar. Não, ele disse: muitas são as aflições dos justos, porém o Senhor de todas o livra. Diga amém e aproprie-se. Quando chegar aquela hora do choro, você saiba que ele vai estancar, ele vai parar, porque por mais que ele dure, tem uma alegria prometida pelo Senhor. Tudo passa. Paciência. Acalme-se, aquiete-se, saiba que Deus é Deus, saiba que Ele não muda, saiba que nele não há variação, saiba que por Ele não passa nenhuma sombra de mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele cuidou dos teus antepassados, Ele está cuidando de você, e descansa nele, porque a geração do justo será abençoada até 1000 gerações. Dorme tranquilo. Você confia no Senhor? A Bíblia diz que quem confia no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, fica firme para sempre. Então, fica firme, porque Ele está dizendo aqui que contempla. E olha, Ele, além de estar contemplando com os seus olhos, Ele está ouvindo com os ouvidos. E os ouvidos dele não estão com nenhum tipo de enfermidade que não possa ouvir. Ele escuta onde você estiver. Quem diria que ele ia escutar Jonas
no ventre de um grande peixe, no fundo do mar, encolhido, encostado às vísceras do peixe. E o Deus dos céus ouvindo a sua oração, ele disse: da profundeza do abismo eu clamei, e tu ouviste a minha oração. Foi o que Jonas, o testemunho dele depois. E o Deus que contempla a mim, que contempla a você, que sabe os nossos apertos, as nossas dores, os nossos medos, os nossos encolhimentos, as nossas aflições, que vê e que ouve os nossos rogos, os nossos pedidos de socorro. Ele está dizendo aqui: seus olhos contemplam os justos, os seus ouvidos estão atentos. Atentos a ponto dele declarar para a gente que é capaz de se inclinar para ouvir o nosso clamor. Isso é só para a gente entender, tá? Que ele está presente em todo canto. Mas a gente que faz assim, que se inclina, para que a gente entenda, ele, o Deus dos céus, que os céus dos céus não podem contê-lo, ele, que esse planetazinho Terra é o tapetezinho dos seus pés, ele que põe as águas de todos os mares, todos os oceanos, todos os rios, todas as cachoeiras, todos os igarapés, e ele é capaz de colocar na concha da mão. Está dizendo que está vendo você, que está acompanhando você, que os olhos dele estão sobre a tua vida e os seus ouvidos estão atentos à tua oração. Você quer privilégio maior do que este? Chega de reclamar. Se a fase é para você ajudar alguém, estender a mão a alguém, sacrificar-se por alguém, faz isto com o teu melhor coração, como privilégio. E para de reclamar. Acaba com essa autopiedade. Autopiedade é uma desgraça. É a falta de fé, de gratidão, de louvor. Ah, você diz isso porque nunca passou por nada. Eu já vi ruir tudo. Entre o amanhecer do dia, entre 8 da manhã às 10:30 do dia, tinha ruído tudo, em menos de 2 horas. E eu disse: Deus, não deixa eu me decepcionar contigo. Eu clamei por socorro, essa foi a minha oração naquele domingo. Um domingo pela manhã, eu tinha posto a roupa para ir à escola dominical, da qual era superintendente. E eu disse: Deus, me segura, me socorre. Eu não posso me decepcionar contigo. E ele ouviu o meu clamor. Glória a Deus. E tudo contribui conjuntamente para o bem
daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus. A tua enfermidade não é para o teu mal. Você ama a Deus. As lutas que vêm na tua vida não é para o teu mal. Você ama a Deus. Tudo conjuntamente vai te colocar para frente. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O general de guerra está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus que socorre gente é o nosso refúgio. O Deus que se revela a gente como Jacó, no meio de uma caminhada, diante da noite, sem cama, sem colchão, sem abrigo, colocou a cabeça sobre uma pedra, puxou uma pedra, encostou a cabeça, o travesseiro era uma pedra, o colchão era o solo. Mas quando ele dormia, Deus revelou-se a ele. Havia uma escada que estava posta ali, encostada onde ele estava, e o topo da escada chegava nos céus, e anjos de Deus subiam e desciam, subiam e desciam, subiam e desciam por causa de Jacó. Anjos de Deus hoje estão subindo e descendo por tua causa. Então levanta a cabeça, meu irmão. Levanta a cabeça, você está cheia de bens e ainda reclamando da vida. Abre tua boca e tá encherei. Abre essa boca com gratidão, com louvor, com pedidos com começo, meio e fim, com coerência na vida. Suporta, porque Ele não nos prova além das nossas forças. Ele não permitirá que seja além daquilo que a gente pode suportar. Ele é capaz de nos tirar daqui antes de chegar o mal. Esse é meu Deus. Esse é o teu Deus. Este é o nosso Deus. E Ele está dizendo aqui: os olhos do Senhor contemplam os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. Quando você pensa que está só e clama por Ele, Ele vai se revelar. E você vai dizer: é verdade, o meu socorro vem do Senhor. Ele não vem de nenhum monte, Ele não vem da terra, Ele vem dos céus, Ele vem de cima. Verso 16: a face do Senhor está contra os que praticam o mal. Olha que diferença, olha os dois extremos. Enquanto para os justos, o Senhor está com esta atenção, acuidade, acompanhamento, proteção, providência, disponibilidade. Para aqueles que preferem o mal, que rejeitam a proposta do bem e decide pelo mal, Ele olha contra a pessoa. E há um versículo que diz: se Deus é por nós, quem
será contra nós? Nós vamos agora fazer o inverso. Mas se o Senhor é contra nós, quem será por nós? Sobre aqueles sobre quem ele cair, ele vai fazer esmiuçar. Ele é um fogo consumidor. E se ele é contra, o que é que resta? Quanta gente perecendo porque prefere o mal, e o rosto do Senhor fica contra essas pessoas, para da terra apagar qualquer lembrança deles. A Bíblia diz que é o ímpio, aquele que se esquece de Deus, que se afasta de Deus, que deixa Deus, que negligencia, que esquece, que subestima. Eles são malditos, lançados no inferno. Olharemos e não veremos mais. É como a moinha que o vento espalha. A palha seca, levada pelo vento, não tem segurança nenhuma, não tem vida. Verso 17: suplicam os justos, e o Senhor os ouve, e os liberta de todas as suas aflições. Aqui é um choque, não é? Para a doutrina de alguns que se dizem evangélicos, porque já não era mais para ter aflições, mas a Bíblia está falando aqui de justos tendo aflições, e o Senhor livrando, mas não é uma apenas, são muitas. E é nesse exercício de confiar diante dos desafios que a gente vai criando uma musculatura espiritual capaz de nos dar sustentação diante das adversidades da vida. E ao passar por essas adversidades, a gente vai com firmeza, com determinação, com segurança, com simplicidade, com humildade, e passando por áreas de morte. Mas o coração é tomado por uma coisa extraordinária, a paz que Cristo dá. Aí a gente passa pelo vale da sombra da morte, sem aquele medo, sem aquela sensação de perda total e absoluta, sem aquela solidão de pensar que está realmente tudo perdido. Não, a gente vai fazendo a travessia e vai dizendo: o Senhor é a minha força, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor está comigo, alma minha espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque é que estás tão perturbada dentro de mim, ó minha alma? E a gente vai fazendo esses reforços pela fé, e Deus vai abrindo portas, abrindo caminho. Ele diz: eu irei adiante de ti. Os caminhos tortuosos eu vou aplanando, as portas de bronze fixada com ferrolhos de ferro eu vou removendo, despedaço os ferrolhos de ferro e abro as portas de bronze e te dou passagem para você ter acesso aos tesouros que estão escondidos. São coisas muito preciosas. E tem uma coisa: nunca diga que os dias passados foram melhores do que o de hoje.
Sabiamente ninguém nunca diz isso, é o que diz a Bíblia, viu? Estou lhe citando o Evangelho, estou lhe citando a palavra de Deus, para a gente não ficar olhando para trás, como o povo do Egito, né? Os pepinos, os melões, lembrando do passado. Não, o que ficou para trás ficou. Deixando para trás o que ficou, vamos avançar para o que está diante de nós. O que está diante de nós é esse dia de hoje, é essa hora, é esse momento, é esse culto, é esta celebração, é este beber suave a sua palavra, é esse nos enchermos deste mel que corre, para que a gente possa nos deliciar, que é a palavra do Senhor. Essa água que vem dar sustentação a gente. E Ele está aqui para garantir tudo isto. O Senhor ouve e liberta a gente de todas as aflições. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Aqueles altivos, orgulhosos, soberbos, os que se julgam autossuficientes, porque afinal de contas têm alguns recursos materiais, afinal de contas estudaram e conhecem um pouco da ciência, eles são capazes de fazer prospecções importantes acerca daquilo que vão investir amanhã. Eles são suficientemente habilidosos para fazer uma sondagem de mercado e lançar um produto que venha corresponder às expectativas de um determinado povo. E com essas expertises, eles são capazes de acumular riquezas de um modo dentro dessa esfera material muito sábia, louvável. Entretanto, eles não reconhecem a própria fragilidade, porque nada disso é tão certo, tão matematicamente estabelecido, porque de uma hora para outra tudo muda, tudo se altera, e eles são tomados de sustos, de medo, de doenças, de enfermidades, e entram em contagens regressivas, e são tomados de surtos, e daí a pouco muitos estão querendo tirar a própria vida, e muitos estão conseguindo tirar as próprias vidas, e há tantos que com tanta sabedoria nessa direção que falamos, às vezes chegam a desespero capaz de tirar a própria vida e sacrificar os próprios filhos na hora para dizer eu não vou deixá-los, e numa tentativa até de minimizar a dor, porque quem se suicida está tentando de alguma maneira minimizar a dor. Ele está dizendo eu vou optar por isto, porque é menos do que continuar sofrendo essa angústia, essa dor. Os ímpios, os que se esquecem de Deus, os que confiam em si mesmos, entram neste colapso. E a única forma da gente não entrar neste colapso, neste mundo, é passar a confiar na bondade e na misericórdia do nosso Deus. Porque Ele sim está querendo nos beneficiar em todos os aspectos. Agora a gente só o atrai quando a gente tem um coração quebrantado. Exaltado vai se quebrando devagarinho. O exaltado, ele endurece a cerviz. E por mais que o mundo, as circunstâncias, os fatos, as ocorrências vão triturando, mas eles vão sendo diluídos, mas não abrem o coração para Deus. E aí é quando Deus diz: esse que endurece a cerviz será quebrantado sem que haja cura. Não há tempo para eles. Eles são esmagados
quando a face do Senhor está contra a pessoa, quando ele é altivo de coração, soberbo de alma, o exaltado Deus abate. Você já viu um boi sendo abatido? Ele chega cheio de força, de robustez. Você chegar no matadouro, você vai ver aquele animais fortes, cheios de vida. E de repente eles são atraídos para um determinado espaço, encurralados, e eles não têm saída, porque é um funil. E eles vão entrando por aquele corredor. Daí a pouco ele não pode mais voltar. Ficou estreita a passagem. Ele não sabe dar ré e não pode dar. Existem trancas e eles só vão para frente. E na frente está um cepo ali para penetrar e tirar-lhe a vida. E eles são abatidos. Na hora que aquilo bate, as pernas se abrem e eles tombam ali. A Bíblia diz que o exaltado, soberbo, aquele que não se curva diante de Deus, que não se humilha diante do Senhor para reconhecer os seus pecados, eles são abatidos, sem que haja cura. Mas olha, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito humilhado, abatido, que reconhece as suas fragilidades, os seus limites, as suas pequenez, e gritam por socorro. E crer na misericórdia de Deus, e crer no sacrifício de Jesus, estes são abraçados, são salvos, são protegidos. E tem uma coisa, Deus olha para o coração. Deus não se engana com as nossas performances, em momento nenhum. Mesmo quando a gente está querendo enganar a gente. Você já tentou enganar você mesmo? Dar uma distraída com a mente. Você sabe que está errado. O que está aceso é a luz amarela. Mas você não quer ver a luz amarela. Você não quer dar atenção. Acende a vermelha. Você como que fecha os olhos. Como dizer, não é possível. Não tem como eu desistir. Eu tenho que ir em frente. Aí entra outros valores, outros fatores, outros pesos, e você se sente na obrigação de ultrapassar o sinal vermelho. Não, meu filho, para aí. Para, o prejuízo será menor. Muito menor, te assume. Ah, mas eu vou ter que me humilhar. Sim, te humilha. Porque se você se humilha, Deus vai te exaltar. Deus vai te salvar, Deus vai segurar. Não vai haver esse prejuízo. Escapa-te por tua vida. Mas se houver resistência, vai ser abatido sim. Porque Deus vem esquadrinhar, averiguar, investigar, sondar, espreitar de alguma forma tudo que está aqui dentro. Eu poderia agora trazer vários exemplos para que a gente pudesse fundamentar, através de exemplos, toda essa nossa fala. Mas eu quero trazer só um, o tempo foi embora. Só um. Os 2 primeiros homens que nasceram aqui, no ventre de quem? No ventre de Eva. Os 2 primeiros homens. Como eram os nomes deles? Os nomes. Muito bem. Caim e Abel. Esses 2 homens que nasceram
E Caim resolveu trazer uma oferta para Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele conhecia. E foi lá que ele trabalhava no campo, trouxe produtos lá do campo, frutos que ele cultivou, encontrou e trouxe para oferecer a Deus. Obviamente que ele aprendeu isso com o pai Adão, com a mãe, porque depois de caídos, Deus usou de misericórdia e de graça, e o cordeiro já apareceu ali fornecendo cobertura, representando Jesus. E aqueles pais com certeza tinham o hábito de oferecer a Deus os seus bens, de modo que veio Caim oferecer. E veio também Abel, pegou um dos animais e trouxe para oferecer a Deus. Ambos trouxeram ofertas para Deus. Deus não tinha nenhum impedimento de receber os produtos do campo de Caim. O problema não era a oferta. O problema estava no ofertante. O problema de Abel também não era a oferta, continuava sendo o ofertante. Aí vieram os dois, e Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a oferta do outro. Porque naquela hora Deus estava olhando para os dois corações. Um estava genuinamente voltado para Deus. Abel, Deus aceitou. Mas Caim estava com outro coração. Como quem diz, eu vou oferecer isso aqui como um rito, como um hábito, como um costume. Eu vou oferecer só para ter a continuidade dessas produções. Então o culto dele era para ele mesmo, de alguma forma. Não era uma oferta de gratidão com o coração. E como Deus olha para o coração, Deus não aceitou. Aí você diz, mas como é que pode saber o que é que tinha no coração de Caim para Deus não receber? Na descrição do texto a gente começa a entender. Verso 3, Gênesis 4, verso 3, passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta, todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Olha o que é que tinha dentro do homem. De uma hora para outra, só porque Deus não aceitou, veio à tona o que é que tinha lá dentro, uma expressão maligna. Vocês já pensaram? Se aquela mulherzinha que saiu ao encontro de Jesus, a mulher cananeia, quando Jesus tivesse dito aquela primeira, dada aquela informação para ela, eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Se ela tivesse o espírito de Caim, hein? Ele ia sair praguejando para todos os lados. Não havia quebrantamento, não havia coração quebrantado. Caim não tinha um coração quebrantado. Quando ele
pôs para fora a expressão que estava lá dentro do coração, porque o coração aformoseia o rosto, o coração alegre, e o coração triste também traz para fora, expressa, externa, e a boca fala daquilo que está cheio, o coração. Então foi espremido aquele caroço, e veio para fora o que estava lá dentro, a ira, a mágoa, o ódio. E ele olhou com uma expressão maligna. Aí vem uma pergunta de Deus, verso 6. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? Olha a pergunta divina. Por que esse ódio? É razoável essa sua mágoa? E por qual motivo o teu rosto está transtornado? Pergunta de Deus. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Olha Deus levando ele e dizendo: você está procedendo mal. O seu coração é maligno. Se você proceder corretamente, você aceita. Eu não estou aqui fazendo discriminação. Em outras palavras, Deus está dizendo: o problema não sou eu, o problema é você. Eu não estou fazendo discriminação nem privilegiando ninguém. Eu estou olhando para o coração, para a intenção, para o íntimo da pessoa. Então ele vem aqui: se procederes o bem, não serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Então é você, Caim, que vai ter que resistir a esse ódio, essa mágoa, e administrar. E vencer isso, e não dar vazão a esse ódio. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel. Ele fez uma proposta: saiamos, vamos ao campo. Olha o enganador, olha o que estava dentro do coração do homem. O homem que estava no altar querendo oferecer oferta a Deus, estava maquinando matar o irmão. Tudo lá dentro, e ainda fazendo um convite como se fosse: olha como é fácil fazer teatro. Olha como é fácil armar cenário. Chegou para o irmão: vamos ao campo, somos amigos, vamos ver lá. Fez uma proposta boa, enganou Abel e levou Abel para longe, na sua companhia, caminhando com ele, conversando com ele, dialogando com ele, levando ele para distante, a ponto de poder matá-lo. A morte já estava com ele naquela hora, e Deus estava alertando o tempo inteiro. Então, gente, Deus não se engana com ninguém. Então ele vai, mata o irmão. Aí Deus vem e pergunta onde está o irmão. Ele brutalmente responde e afronta a Deus. Olha que ofertante. Olha em que o ofertante se transformou em pouco tempo. Está vendo você? Gente, se a gente der lugar ao mal, ele nos domina. Ele está à porta batendo, querendo destruir a mim, querendo destruir a você. O diabo veio matar, roubar e destruir. Deus está dizendo: a ti compete dominá-lo. Finca o pé e em nome de Jesus enfrenta a adversidade, você vai vencer. Não se entregue ao mal, não ceda. E aí quando ele saiu,
matou o irmão, Deus vem, pergunta a ele. Ele diz para Deus um desaforo a Deus: eu não sou guardador do meu irmão. Por acaso sou eu responsável por guardar meu irmão? Para vir perguntar a mim, depois que tinha matado. Então veja que não havia arrependimento, era um coração dominado pela iniquidade. E Deus vai e encurrala ele, dizendo que o sangue de Abel estava clamando, e aí ele reconhece agora, mas vê a revolta. Nenhum arrependimento. Versículo 13. Apelou Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que o que posso suportar. Só sabe lamentar, mas sem arrependimento. Veja mesmo que palavras duras. E está tratando com o Criador, viu? Só soube dizer que o mal dele era um mal que não podia suportar. Versículo 14. Vê, hoje tu me expulsas da tua presença. Hoje tu me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Olha para aí, uma vida infeliz, desgraçada, tomada de mágoa, de ódio, de rancor, de culpa, mas nenhum arrependimento. Você está vendo porque corações assim não quer se converter? Então, por isso, a face do Senhor fica contra estas pessoas que não querem a equidade, mas querem a iniquidade. Não reconhece, são duros e perecem. E aqui a gente para, dizendo, mostrando essa grande diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não quer servir a Deus. A Bíblia diz que vai chegar um momento que essa evidência será maximizada. Todos verão naquele dia a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos fazer a opção certa, vamos continuar servindo a Deus, amando a Deus, reverenciando a sua palavra, guardando a sua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Deus, e vigiando e orando para não cair na tentação. Quem estiver em pé, olhe, cuide, não caia, não ceda ao pecado, mas carregue um coração quebrantado e saiba que, justificados em Cristo, os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor, a mão do Senhor não estará encolhida para que não possa te livrar. Os nossos livramentos vêm do Senhor. Amém? Vamos sair daqui bem firme, bem tranquilos. Durmam a noite de paz. De paz. Ah, mas eu estou com tanto problema. Lança sobre Ele as tuas ansiedades, porque Ele tem cuidado de ti. Ele tem cuidado do teu corpo, de tua alma, do teu espírito. Vai te ajudar. Vamos ficar de pé. Igreja Assembleia de Deus. Harmonia.